Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de período intertestamentário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa terceira aula, onde nós vamos falar sobre os períodos Ptolomaico e Sírio, também conhecidos como período Ptolomaico e período Seleucida. Nós vamos, para que a gente possa se situar melhor sobre o que a gente vai falar hoje, você deve lembrar que na última aula nós falamos sobre Alexandre o Grande e o seu império, que havia sido dividido entre seus 4 generais. No final das contas, depois de tantas batalhas, os generais que, vamos dizer assim, se sobressaíram e acabaram tomando conta de todo o império foram os imperadores Seleucida e também o imperador Ptolomeu, Seleuco e Ptolomeu. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para que a gente se situe aí dentro da história. Então, preciso lembrar que o período ptolomaico ele se deu ali entre 320 e 198 a.C., a morte prematura de Alexandre em 323 a.C. precipitou uma luta pelo poder entre os seus principais generais. Os 4 generais que emergiram vitoriosos dessa batalha se tornaram conhecidos como seus sucessores, aqueles que a gente já falou que eles lutaram pela dominação do Império de Alexandre. Ptolomeu I foi um dos mais competentes generais de Alexandre. Ele aceitou a liderança do Egito, então em 323, impedindo qualquer outro conflito imediato com outro dos poderosos generais. Então, a princípio, ele ficou mais ali na dele, dominou o Egito. Já em 320, ele depôs o governador da Palestina e acrescentou esse território ao seu reino. Então, ele foi ali tomando depois aquilo que seria mais territórios para o seu império. A gente precisa lembrar que em Alexandria, que era a capital do Egito, a influência era muito forte lá dos judeus, certo? Então Alexandria admitiu aos colonos judeus total cidadania. Eles eram judeus, então tinham total cidadania ali em Alexandria, cidadania grega, certo? Ptolomeu I acabou transferindo muitos judeus e samaritanos para o Egito. Então, nessa transferência, esses novos imigrantes caíram completamente sob a influência da cultura helenista. Então, você deve lembrar aí que esses generais de Alexandre, eles também enfatizavam muito essa questão da helenização, da cultura grega. Então, Alexandria acabou sendo uma capital, vamos dizer assim, helenista. E os judeus que iam para lá, muitos deles acabavam sucumbindo àquela cultura grega. Então, o helenismo também fluía para dentro da Palestina, não só lá no Egito, mas acabava entrando na Palestina através da influência das cidades gregas na área. Muitas cidades gregas ali na circunvizinhança e por meio do comércio entre a Palestina e o Egito. E nisso tudo, a influência grega foi tomando ali grande parte dos judeus na Palestina e também os judeus que estavam ali em Alexandria. Então aqui novamente, para que nós possamos nos situar, tudo que está aqui coberto por essa linha vermelha foi o Império de Alexandre o Grande. Então depois ele foi dividido entre os seus generais. Nós queremos enfatizar aqui principalmente o reino Seleucida, todo esse espaço aqui, e o reino Ptolomaico, que vai por essa faixa de terra, especificamente incluindo aqui Jerusalém, especificamente aqui, certo? Então, tudo isso nós percebemos que, primeiro, esse território aqui da Judéia, da Palestina, ele acabou sendo tomado pelo reino Ptolomaico. Depois, ele foi tomado pelo reino Seleucida, como a gente vai já ver, mas você pode perceber que toda essa faixa de terra, especificamente também essa região aqui em que se encontra Israel, nós estamos vendo que vários reinos, vários impérios acabaram dominando. Falamos do babilônico, do persa, do macedônico agora, certo? E agora e não só o macedônico com Alexandre, mas agora com seus generais também, especificamente aqui Ptolomeu. No período ptolomaico ainda nós podemos lembrar, de uma forma geral, os governantes egípcios tratavam bem os judeus. Dentro daquela região ali, os judeus eram bem tratados. Então, sob o governo de Ptolomeu Filadelfo,
que ocorreu ali entre 285 e 246, por exemplo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Lembra-se de que a gente estava sempre falando que o grego acabou sendo a língua franca, a língua de várias pessoas, a língua do comércio, a língua do povo. Então, os judeus, muitos deles nem mesmo sabiam mais falar hebraico, nem mesmo entendiam mais a lei a lei no seu formato original. Então, o que aconteceu? Alguns judeus, disse a tradição de 72 eruditos judeus, vieram a traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego, o que acabou se tornando a Septuaginta, né, comumente designada a partir dos numerais romanos LXX, ou seja, 70 no numeral romano. Essa tradução indicou que os judeus que moravam no Egito estavam se tornando mais proficientes no uso do grego do que no uso do hebraico nativo, ou seja, muitos deles estavam usando mais grego do que hebraico, alguns não sabiam mais hebraico, então por conta disso eles precisavam de uma tradução para o grego, e foi sob o governo de Ptolomeu Filadelfo que eles conseguiram essa tradução. Durante o período da hegemonia egípcia sobre a Palestina, conforme aquele mapa que nós vimos, os egípcios e os sírios lutavam constantemente. Os sírios, ou seja, aqueles que estavam na região ali mais acima, os seleucidas, eles lutavam constantemente. As batalhas entre esses poderes regionais ocorriam frequentemente em solo palestino, exatamente naquela faixa de terra que eu circulei ali, mostrando que era uma faixa de terra muito batalhada, até hoje, né, na verdade. Em 198 a.C., em Paneia, próximo ao Monte Hermon, ao norte da Palestina, Antíoco III da Síria é decisivamente derrotado por Ptolomeu V do Egito. Depois dessa batalha, o controle da Palestina passou dos egípcios para os sírios. Então aí você pode ver uma cópia da Septuaginta, né? um manuscrito da Septuaginta escrito em grego, mas com o conteúdo traduzido do hebraico. Então aqui, conforme você vê no mapa, nessa região aqui da Palestina, lá em cima, aqui em Paneia, Antíoco III derrota o exército ptolomaico que resistiu ao controle seleucida, né, sobre a Palestina em 200 a.C. Então aí você vai percebendo aqui, Antíoco III derrota então Ptolomeu IV, e então o governo seleucida começa a ser, ou seja, o governo sírio começa a ser aquele que vai tomar conta dessa parte aqui da região, a parte aqui da Judeia, mas não só isso, de toda uma região ainda maior do que essa, mas especificamente aqui nós estamos tratando sobre a Palestina. Aqui, algumas das rotas que os batalhadores seguiram, certo? No caso, a campanha de Antíoco III, e aqui as forças romanas que vieram também para impedir aqui um avanço maior desses reis, né, dessa região. Falando agora um pouco sobre o período sírio, que se deu entre 198 e 167 a.C., precisamos lembrar que na tentativa de reforçar sua autoridade sobre a Palestina, a Síria encarou uma nação dividida. Então lá ali na Palestina havia uma nação dividida. Muitos judeus, liderados pelo sumo sacerdote Onias III, apoiavam os Ptolomeus do Egito. Então eles estavam ali já sendo cuidados pelo Egito, então eles apoiavam esse aí, e todos liderados pelo sacerdote Onias. Os seus oponentes da casa abastada de Tobias apoiavam a Síria. Então teve essa divisão aí. Por alguns anos houve uma luta entre os pró-Egito de Onias e os pró-Síria de Tobias. Os de Onias prevaleceram e sua dominação continuou até o sírio Antíoco IV chegar no poder, como a gente vai analisar agora. Antíoco IV, esse aí que nós vamos falar agora, que viveu entre 175 e 163 a.C., era um helenista comprometido. Então ele assumiu o nome de Epifânio, que significava manifestação de Deus. Então vamos pensar aqui um pouco sobre Antíoco IV, que ele é importantíssimo aqui porque a gente vai tratar. Ele era um helenista, comprometido no sentido de que ele estava ali também com o propósito de aumentar essa influência grega sobre todos os lugares onde ele estivesse,
principalmente os que ele estivesse governando. Assumiu então esse nome de Epifânio, que significava uma manifestação de Deus, ou seja, Antíoco IV ele se considerava o próprio Deus, a manifestação de Deus na Terra. Então ele sugeria que ele era a encarnação de Zeus ali na Terra. Um toque de zombaria e ironia dos judeus, eles o apelidaram de Epimânio, que significava o louco, né? Ao invés de Epifânio, Epimânio, que significava o louco. Mas, enfim, Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, ele cometeu atrocidades sobre as quais a gente vai falar, mas também foi um homem muito poderoso naquela época. Antíoco tinha planos agressivos de usar fundos da Palestina, especialmente do Templo de Jerusalém. Então aí você já vai percebendo a forma como ele trabalhava, né? Ele queria os recursos do próprio templo para os seus propósitos. Ele também achou um judeu, conhecido como vira-casaca, né, entre nós, que queria trabalhar para ele como títere, como um fantoche. Quem foi esse judeu aí? Jason, irmão do sumo sacerdote Onias III, prometeu muito dinheiro para o tesouro de Antíoco. Em retorno por esse dinheiro, ele queria uma nomeação ao sumo sacerdócio e prometeu cooperar com Antíoco na introdução dos costumes helenistas em Jerusalém. Então Jason fez isso. O que foi que aconteceu? Ele foi nomeado. Antíoco não queria saber de outra coisa senão de praticidade. Tinha um judeu querendo ajudá-lo ali, apoiá-lo para que a helenização acontecesse naquela região. Então ele, tá bom, vou lhe dar aqui o sumo sacerdócio. Depois da sua nomeação para o ofício, Jason estabeleceu um ginásio como uma pista de corrida em Jerusalém. E o que tem a ver esse ginásio? Qual é a importância disso? Bom, naquele ginásio onde eles iam praticar os esportes, os rapazes judeus se exercitavam nus, seguindo o costume grego. Então os homens iam ali sem roupa e os judeus não gostavam muito disso. Mas os rapazes judeus iam lá porque eles já estavam helenizados, já estavam aculturados. Tal prática era uma afronta aos judeus devotos. Eles não gostavam dessa história. Então, as corridas iniciavam, inclusive, com invocações aos deuses pagãos. Então, estavam lá, antes deles começarem a correr, invocavam-se alguns deuses gregos, e nisso tudo os judeus não estavam gostando disso. Alguns sacerdotes judeus, inclusive, chegavam a deixar os seus deveres para irem a esses eventos. Então você imagina aí como os judeus não estavam gostando. Os seus próprios sacerdotes deixavam seus deveres e iam lá assistir os jogos no ginásio. Embora tais práticas tenham levado muitos judeus a seguirem práticas pagãs, isso também produziu um grupo opositor chamado Hassidim, ou Hassidim, que significava os piedosos. Esse grupo daria origem aos fariseus. Então, tanta afronta e tanta aculturação, a cultura grega, fez com que houvesse um novo grupo, um grupo chamado os Hassidim, que eram os separados, aqueles que não suportavam toda essa afronta à cultura judaica, então eles meio que se separavam, eles eram conhecidos assim, e esse grupo dos Hassidim vieram a dar no futuro, né, posteriormente, a origem ao partido dos fariseus, bem como de outros também no cenário judaico. Então aí uma pista de corrida daquela época, os rapazes judeus e os outros que estivessem lá, eles corriam essas pistas, mas seguindo tudo aquilo que a gente já falou, sem roupa, invocando deuses gregos, e isso não foi de nenhum agrado dos judeus. O que mais Antíoco IV fez? Antes de planejar uma invasão ao Egito, Antíoco substituiu Jason por outro judeu, Menelau, que ofereceu um tributo ainda maior a Antíoco. Então você percebe aí que Antíoco ele só queria, na verdade, mais e mais poder, e quem desse para ele dinheiro e poder, ele concedia o que precisava, o que pedia. No caso, Menelau ofereceu um tributo maior para Antíoco e ele aceitou, tirou Jason do sumo sacerdócio. Judeus piedosos, você deve imaginar, eles se ressentiam pela venda do ofício sagrado do sumo sacerdócio pelo lance mais alto. Você deve lembrar que o sacerdócio
era uma questão hereditária de um grupo específico que Deus, os grupos o grupo arônico, né? E também era um grupo sacerdotal, e isso era na verdade algo hereditário, mas acabou sendo nessa época aí algo de quem pagava mais, e os judeus piedosos odiavam isso, eles não aguentavam tanta afronta à sua religião. Como uma ofensa adicional, Menelau possivelmente não pertencia à família sacerdotal, então para piorar, ele nem era dessa família sacerdotal, possivelmente, ele ainda era um outro. Então essa descrição dessa traição pode ser encontrada no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 4. Em 169 e 168 a.C., Antíoco fez algumas incursões do Egito para adicioná-lo ao seu reino. Então ele foi ali descendo ainda mais, buscando ainda mais território para si. O embaixador Popílio Laenas, protegendo as ambições do seu governo, confrontou Antíoco fora de Alexandria. Então, ele era um imperador romano. E quando Antíoco chegou ali para assumir o Egito, o que foi que ele fez? Chamou Antíoco para fora da cidade, para fora de Alexandria, desenhou um círculo no chão em volta de Antíoco e exigiu que antes de pisar fora do círculo, ele lhe prometesse abandonar o Egito com as suas tropas. Incapaz de resistir ao poder armado de Roma contra a sua vontade, teve de retirar-se do Egito. Então Antíoco, ele estava ali tão vigoroso de querer mais e mais poder, mais e mais território, ele achava que ia conseguir, enfim, assumir o Egito, mas o embaixador romano mandou que ele fosse embora. Enfurecido, com o ego ferido, Antíoco voltou para a Síria. Depois ele voltou para Jerusalém para derrotar Jason, que tentara retomar o sacerdócio. Então lembra lá de Jason, que tinha dado dinheiro para Epifânio, ele depois trocou isso por Menelau. Jason foi um que ficou revoltoso disso, tentou tomar o sacerdócio de qualquer forma. Antíoco IV teve que impedir. Antíoco então tomou Jerusalém, matou muitos homens, mulheres e crianças. Ele era destemido, foi lá, fez toda essa destruição. Para piorar, entrou no templo, confiscou os vasos santificados e as ofertas e fez tudo isso e ainda mais, como a gente vai falar. Aqui as campanhas de Antíoco IV estão lá descritas em 1 Macabeus, capítulo 1, versos 16 a 18. Então você vai percebendo aqui a primeira campanha, ele foi seguindo, passou aqui na Judéia, certo? Então, Jason, nesse caso aqui, o irmão de Onias III, toma o sacerdócio em Jerusalém, na primeira campanha dele. Então ele vai seguindo. Antíoco IV, ele depois impõe algumas restrições aos costumes judaicos e também Antíoco aqui derrota Ptolomeu VI por volta de 170 depois de Cristo, mas quando ele chega aqui em Alexandria, ele é mandado de volta, certo? E nesse mandado de volta aqui, ele volta de novo aqui, passa por Jerusalém e toma faz aquela destruição lá que nós falamos, entrou no templo e tudo isso. De volta a Antioquia, então, Antíoco tomou os passos para acabar com a adoração judaica em Jerusalém. Então, seu propósito não era tanto helenizar nesse momento aqui, mas unificar o seu reino em uma base religiosa e confrontar as ofertas que chegavam no templo, as ofertas que chegavam no templo em Jerusalém. Seu propósito era unir tudo. Então, se uma religião tivesse que ser destruída ou diminuída para que o seu reino fosse mais unificado, era isso que ele ia fazer e foi isso que ele fez. Então, ele não queria somente helenizar, ele queria unificar o seu reino, torná-lo mais poderoso e controlar as ofertas que chegavam lá no templo para tomar o dinheiro para si. Depois do decreto de Antíoco, o que foi que aconteceu? Se tornaram crimes capitais praticar a circuncisão. Então você imagina aí, o judeu era passível de pena de morte se ele praticasse a circuncisão. Também observar o sábado e outros festivais religiosos era outro crime capital passível de pena de morte. Também possuir cópias ou porções
do Antigo Testamento. Então, qualquer judeu que tivesse o Antigo Testamento, de alguma forma, ele estava ali sob pena de morte. Aconteceu também que foram destruídos alguns manuscritos do Antigo Testamento. Epifânio queria acabar com o judaísmo. Os sacrifícios pagãos tornaram-se compulsórios no templo e nos altares através do país. Então, ao invés de ser adorado o Deus verdadeiro, o Deus do Antigo Testamento, Deus da Bíblia, eram adorados as entidades pagãs no próprio templo dos judeus. Houve uma ordem que fosse erigida uma estátua de Zeus e dele, mesmo no templo. Então, Zeus e Epifânio no templo de Jerusalém, ali dos judeus, você imagina que tamanha afronta que ele fez. Também a ideia de que uma porca foi sacrificada no altar lá do templo. Então você imagina o porco, um animal imundo para os judeus, e Antíoco mandou que fosse sacrificada uma porca ali. Imagina o tamanho da revolta que isso foi causando nos judeus, foi causando uma aversão a esse governo, e isso foi o cenário chave para que pudesse haver uma revolta, que é a revolta que nós daqui a pouco vamos falar. Alguns erros de Antíoco IV. Antíoco Epifânio falhou em reconhecer o obstinado comprometimento dos judeus em seguir a religião deles. Ou seja, ele não reconheceu que os próprios judeus eles eram fervorosos, muitos deles, piedosos, e que eles não iriam aceitar isso. O que foi que aconteceu? Ele imaginava que eles desistiriam de sua fé, mas muitos escolheram, na verdade, o martírio, ao invés de comprometerem a sua fé. Então, histórias desses heroísmos encontram-se em 2 Macabeus 6 e 7. Ali você vai perceber que esses judeus escolheram o martírio, escolheram morrer pela sua própria fé ao se curvarem ao domínio, ao poder de Antíoco Epifânio. Sobreviventes corajosos dessa perseguição começaram a se preparar em uma resistência armada aos seus decretos despóticos. Então, passou a ter uma resistência. Judeus que não aceitavam tudo isso, eles começaram a não aceitar de forma alguma, a resistir, criar uma resistência de outros judeus. Então, em 167 a.C., um grupo de judeus reunidos em volta de um velho sacerdote chamado Matatias, da vila de Modina, distante a alguns quilômetros de Jerusalém, iniciaram uma revolta contra os poderes da Síria. Então, eles se revoltaram, não queriam mais saber desse governo, desse domínio, e fizeram o que puderam para acabar com tudo isso. Embora a luta contra Antíoco e contra o poder sírio fosse continuar por anos, o controle efetivo da Síria sobre a Palestina tinha acabado. A partir daquele momento, o povo judeu era um povo livre, revoltosos sim com a revolta dos Macabeus, sobre a qual nós vamos falar na próxima aula, mas era um povo que não estava mais sob o domínio literal completo da Síria. Agora era um povo liberto por conta dos seus revoltosos que não aceitaram o domínio de um rei louco, um rei dominador, um déspota, um ditador que queria dominá-los de qualquer forma, mas eles resistiram. E essa é uma história tão bela que mostra pra gente pessoas que não quiseram se submeter à sua própria fé. Muitos, acreditamos, eram cristãos no sentido de não eram cristãos porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda, mas eram crentes no Senhor Jesus Cristo, creio que muitos salvos também, e não se submeteram, permaneceram fiéis a Deus, fiéis à lei do Senhor, porque não queriam se submeter a um dominador pagão, certo? Então nisso a gente vê o poder de resistência de fato de pessoas que não quiseram se submeter a um domínio que não fosse do Senhor. Essa foi a nossa aula sobre o período Ptolomaico, Seleucida, certo? Então espero que você tenha gostado aí. Sei que são muitos eventos históricos, como eu falei, vale a pena dar um Google lá e dar uma olhada, ou até mesmo nos nossos próprios mapas que nós temos apresentado aqui, para ter uma ideia da linha do tempo, uma ideia de como esses impérios funcionavam.
e então para que você tenha um entendimento ainda mais abrangente de tudo isso. Então até a próxima aula, que Deus nos abençoe.